Capítulo 3 Programa de autoalimentação. Quantas tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Um vagaroso funcionário entrou no meu escritório dizendo apenas: creio que meu tempo aqui acabou. Eu já tinha ouvido essas palavras durante muitos anos como pastor. Dei as boas-vindas e me despedi de muitas pessoas. Para alguns, isso fazia parte do processo natural de crescimento e amadurecimento. Mas neste caso específico, fiquei confuso. Ele estava conosco havia 4 anos. Há alguma razão pela qual você acha que seu tempo no ministério terminou? Perguntei. Bem, ele titubeou. Eu simplesmente não estou sendo alimentado aqui. Odeio essas palavras, não porque eu seja inseguro, mas porque a nossa cultura aqui em New Hope é aliviar esse tipo de sintoma. Nos últimos 10 anos, construímos intencionalmente uma cultura que inclui um programa de autoalimentação para cada indivíduo, começando pela nossa equipe. Rejeitar essa responsabilidade abre espaço para o pior tipo de codependência, aquela que requer que os outros assumam as responsabilidades que Deus planejou para cada um de nós individualmente. Eu o desafiei com a seguinte ilustração. Imagine que minha esposa me encontre um dia todo desolado e enfraquecido. Meus olhos estão fundos, meu corpo está frágil, expondo minhas costelas, meu abdômen está distendido pela fome. É óbvio que eu não tenho me alimentado ultimamente. Quando me vê nesse estado, ela exclama: o que está acontecendo com você? Minha resposta é: eu não estou sendo alimentado aqui. Então, continuando meu lamento, digo: ninguém está me alimentando. O que você acha que ela responderia? Alimente-se sozinho. Então perguntei aos funcionários se ele estava fazendo as suas devocionais diárias. Minhas palavras deram de cara com um olhar vazio. Eu sabia que ele tinha abandonado esse aspecto essencial da lista de prioridades de um ministério de sucesso. Aceitei sua resignação. Lembro-me de uma época em que eu estava exatamente no mesmo lugar, diante das consequências iminentes da falta de um programa de autoalimentação. Eu também me lembro de ter delegado essa responsabilidade a outros. A conclusão. Logo depois que me tornei cristão, peguei-me reclamando com Deus sobre o estilo acadêmico do pregador da minha igreja, que frequentemente se lançava a alturas que eu era incapaz de alcançar. Comecei minhas queixas no banheiro da igreja após um culto. Deus, clamei esperando ser o único no banheiro masculino. Vou morrer de fome neste lugar. Eu não estou sendo alimentado. Estou morrendo aqui, sofrendo de desnutrição. Não tenho certeza se foi uma risadinha de cabine ao lado ou se foi uma resposta vinda do céu, mas lembro-me de tornar-me profundamente consciente de alguma coisa conforme o Espírito me falava das profundezas de meu ser atormentado. E quanto a mim, ele pareceu sussurrar: eu não sou o suficiente? Por que você está culpando os outros por sua falta de crescimento? Você está dependendo de refeições semanais, mas à medida que cresce, precisa aprender a alimentar a si mesmo. Eu serei o seu mentor. O meu problema não era a falta de recursos, era que eu esperava que os outros me entregassem tudo mastigado. Até esse ponto, eu tinha resistido às melhores escolas de Deus e ao seu mais talentoso professor, o Espírito Santo. Ele me havia convidado para ser seu aluno, mas eu continuava indiferente. Eu queria que os outros fizessem o que somente eu poderia fazer: assumir a responsabilidade por minha saúde e por minha alimentação espiritual.
À medida que comecei a me envolver com a Bíblia por minha conta, vi que a passagem de Salmos 32, 8 e 9 atacava a essência do meu erro. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Tive de reconhecer terrível verdade. Eu era aquele cavalo, eu era aquele burro. Não é nada divertido fazer uma confissão desse tipo. Tinha chegado a hora de eu assumir a responsabilidade pelo próprio futuro. Os últimos 5%. Aborrecer-me trazer más notícias para você. No entanto, cerca de 80% de tudo o que você faz, qualquer pessoa pode fazer. Por exemplo, ir ao trabalho, comparecer a reuniões, checar a caixa de e-mails, atender ao telefone, ir ao jogo de futebol, a almoços e jantares. Além disso, cerca de 15% de tudo o que você faz, alguém com algum treinamento poderia fazer em seu lugar. Seja para vender um produto, seja para gerenciar um projeto, ministrar um curso ou corrigir um problema. Há educação e treinamento disponíveis para qualquer um fazer o que você faz. Mas pelo menos 5% do que você faz, somente você pode fazer. Ninguém pode fazer isso por você. Somente eu posso ser marido para minha esposa, Ana. Somente eu posso ser pai para os meus 3 filhos. Somente eu posso manter o meu corpo saudável e somente eu posso crescer espiritualmente. Ninguém mais pode fazer os 5% restantes em meu lugar. Sou o único responsável por isso. Da mesma forma, somente você pode manter-se espiritualmente saudável, alimentando a si mesmo. Ninguém pode fazer isso em seu lugar. É desses 5% restantes que prestaremos contas no grande e último dia. São esses 5% que determinarão a extensão de nossa influência sobre as próximas gerações. São esses 5% que decidirão que feliz será o seu casamento e quão genuíno será o seu legado. É um dos mais importantes aspectos dos 5% é o seguinte: ninguém além de você pode sentar diante do Senhor e ouvir as suas instruções para a sua vida. As palavras de Jesus novamente ecoam verdade à medida que ele fala com você e comigo. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Os últimos 5%, isso é algo que precisamos descobrir e pelo que precisamos nos tornar responsáveis. Somente eu posso ser marido, mulher para meu cônjuge. Somente eu posso ser pai e mãe para meus filhos. Somente eu posso desenvolver-me espiritualmente. Somente eu posso manter a mim mesmo saudável. Somente eu posso manter a mim mesmo disciplinado. Sei que precisarei de alguma ajuda nesse sentido. Preciso de treinamento e de um mentor. Meu grande desafio permanece diante de mim, aplicar o que eu aprendo. Da mesma forma que apenas uma coisa é realmente necessária, há um único lugar onde podemos encontrar essa ajuda. Deixe-me apresentá-lo a alguém que recebeu a tarefa de garantir os nossos fundamentos, se assim permitirmos. A verdade precisa de um guia. Assim que me converti, cometi um erro muito comum. Procurei pessoas estudadas e bem preparadas, acreditando que elas pudessem transferir do seu conhecimento diretamente para o meu cérebro. Não percebi que o conhecimento é até mesmo conhecimento bíblico, é como o sódio em sua forma bruta. O sódio pode ser destrutivo para os seres humanos,
até ser convertido em uma forma superior, cloreto de sódio ou sal de mesa. Da mesma forma, o conhecimento nunca é um fim em si mesmo. Ele precisa ser convertido em uma forma superior, a sabedoria, para se tornar útil e nos beneficiar. Aí sim, Deus nos envia o Espírito Santo, que nos guiará a toda a verdade, porque a verdade precisa de um guia. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Deus designou seu Espírito para ser nosso guia, o guia que nos confiará a verdadeira sabedoria de Deus. Como isso funciona? Um mentor divino implanta um chip com informação e ideias em nosso subconsciente enquanto dormimos. Ele constrói um duto entre o céu e a nossa alma, e então abre as comportas de sabedoria para que elas sejam derramadas dentro de nossa mente? Não é assim exatamente. Nós recebemos revelação direta sobre Deus e descobrimos suas maravilhosas promessas em um único lugar, a Bíblia. O salmista clamou ao Senhor: exaltar-te acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, é indispensável para a nossa vida diária. E não pense em algum tipo de obscuro conhecimento religioso. Pense em alimento, pense na água, pense no ar. Sou pastor e venho trabalhando com gente há mais de 33 anos. Deixei-me então explicar claramente: você não sobreviverá sem as ideias e a sabedoria de Deus. Encontrei muitas pessoas que pensavam o contrário e acabaram por implodir. A verdadeira sabedoria só pode ser alcançada quando o mentor divino nos instrui por meio de uma interação vivificante e do entendimento da palavra de Deus. Nossa necessidade de um guia como esse torna-se cada vez mais vital à medida que nos aproximamos mais e mais do final da história, quando a decepção espiritual chegará ao extremo. Paulo admoestou seu jovem discípulo Timóteo, pondo diante dele o alarmante fato que seria enfrentado por aqueles que vivessem no final dos tempos. Nesse tempo haveria mais falsos profetas que profetas verdadeiros. Ele revelou que muitas pessoas que viverem naqueles dias terão forte tendência a estar sempre aprendendo, sem jamais conseguir chegar ao conhecimento da verdade. Sem o nosso guia, podemos aprender muitas coisas todos os dias e mesmo assim não mover um só centímetro para mais perto da verdade, o que fará alguma diferença em nossa vida. No entanto, com o Espírito transmitindo-nos a sabedoria de Deus, revelada em sua palavra, o quadro todo muda. Com o Senhor como nosso mentor divino, a sabedoria de todos os tempos gradualmente se torna nossa. Companheiros de viagem. Você sabe que os atletas de elite sempre contam com um técnico. Em termos de equipamentos, toda estrela do esporte carrega mais do que tacos, raquetes ou calçados apropriados. Ouvi algumas pessoas perguntando por que eles precisariam de um técnico. São os melhores do mundo. É por isso que eles são os melhores do mundo. Eles não se podem tornar os melhores naquilo que fazem e permanecer nessa condição até entenderem e aplicarem a essência do que é ser capaz de ser ensinado. Isso também é verdadeiro para nós. Por isso, Deus designou alguns dos melhores mentores da história para nosso treinamento. Algumas vezes, eles nos manterão em crescimento, outras vezes, eles simplesmente nos manterão vivos. Pela fé,
Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Abel fala: esse homem faz todo o caminho de volta à época em que o homem ainda podia ver os anjos com espadas flamejantes protegendo o caminho para o jardim do Éden. Ele chamou Adão de papai e Eva de mamãe. Foi o primeiro homem a morrer no planeta Terra. Abel faz um longo caminho de volta. Você não acha? Apesar disso, a Bíblia diz que esse homem ainda tem algo a dizer para você e para mim. Ele ainda tem seu lugar como mentor designado por Deus. Assim, terão Noé, Abraão, Jacó, José, Elias, Naum, João e Pedro. Da mesma forma, Sara, Débora, Ruth, Noemi, Maria, Marta, Dorcas e Priscila, e muitos outros. Embora esses homens e mulheres não mantenham mais um endereço na terra, eles esperam falar com você sobre a palavra viva de Deus. Eles estão aguardando para ensinar você, para encorajá-lo e corrigi-lo, exatamente como um bom técnico instrui seus jogadores. Às vezes eles levantarão a voz por verem que você está se precipitando para a morte. Em outras ocasiões, eles se colocarão em seu caminho, tais quais o anjo com a espada desembainhada que interrompeu Balaão ordenado: você não fará isso? Quando você se encontrar em um beco sem saída ou tomar a direção errada em uma rua de mão única, talvez Jeremias, Ezequiel ou Davi apareçam para exortá-lo ou reprová-lo. Não importa quem seja, você terá mentores excepcionais ao seu lado. Lembro-me de certo dia reclamar porque minhas tacadas estavam ruins. Deus sempre parece responder às minhas orações, exceto no campo de golfe. Éramos 4 no jogo, mas eu não percebi que um quinto jogador se juntara a nós. À medida que meus resmungos aumentavam, eu, em decíbeis, ouvi Tiago sussurrar: "O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição." Em outras palavras, podia ser pior. Reconheci imediatamente a voz de alguém com quem eu havia acabado de falar no café da manhã. Lembro-me de rir baixinho e murmurar para mim mesmo: relaxe. A conclusão. Logo depois que me tornei cristão, peguei-me reclamando com Deus sobre o estilo acadêmico do pregador da minha igreja, que frequentemente se lançava a alturas que eu era incapaz de alcançar. Comecei minhas queixas no banheiro da igreja após um culto. Deus, clamei esperando ser o único no banheiro masculino. Vou morrer de fome neste lugar. Eu não estou sendo alimentado. Estou morrendo aqui, sofrendo de desnutrição. Não tenho certeza se foi uma risadinha de cabine ao lado ou se foi uma resposta vinda do céu, mas lembro-me de tornar-me profundamente consciente de alguma coisa conforme o Espírito me falava das profundezas de meu ser atormentado. E quanto a mim, ele pareceu sussurrar: eu não sou o suficiente? Por que você está culpando os outros por sua falta de crescimento? Você está dependendo de refeições semanais, mas à medida que cresce, precisa aprender a alimentar a si mesmo. Eu serei o seu mentor. O meu problema não era a falta de recursos, era que eu esperava que os outros me entregassem tudo mastigado. Até esse ponto, eu tinha resistido às melhores escolas de Deus e ao seu mais talentoso professor, o Espírito Santo. Ele me havia convidado para ser seu aluno, mas eu continuava indiferente. Eu queria que os outros fizessem o que somente eu poderia fazer: assumir a responsabilidade por minha saúde e por minha alimentação espiritual. À medida que comecei a me envolver com a Bíblia por minha conta, vi que a passagem de Salmos
32, 8 e 9 atacava a essência do meu erro. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Tive de reconhecer terrível verdade. Eu era aquele cavalo, eu era aquele burro. Não é nada divertido fazer uma confissão desse tipo. Tinha chegado a hora de eu assumir a responsabilidade pelo próprio futuro. Capítulo 3. Programa de autoalimentação. Quantas tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Um vagaroso funcionário entrou no meu escritório dizendo apenas: creio que meu tempo aqui acabou. Eu já tinha ouvido essas palavras durante muitos anos como pastor. Dei as boas-vindas e me despedi de muitas pessoas. Para alguns, isso fazia parte do processo natural de crescimento e amadurecimento. Mas neste caso específico, fiquei confuso. Ele estava conosco havia 4 anos. Há alguma razão pela qual você acha que seu tempo no ministério terminou? Perguntei. Bem, ele titubeou. Eu simplesmente não estou sendo alimentado aqui. Odeio essas palavras, não porque eu seja inseguro, mas porque a nossa cultura aqui em New Hope é aliviar esse tipo de sintoma. Nos últimos 10 anos, construímos intencionalmente uma cultura que inclui um programa de autoalimentação para cada indivíduo, começando pela nossa equipe. Rejeitar essa responsabilidade abre espaço para o pior tipo de codependência, aquela que requer que os outros assumam as responsabilidades que Deus planejou para cada um de nós individualmente. Eu o desafiei com a seguinte ilustração. Imagine que minha esposa me encontre um dia todo desolado e enfraquecido. Meus olhos estão fundos, meu corpo está frágil, expondo minhas costelas, meu abdômen está distendido pela fome. É óbvio que eu não tenho me alimentado ultimamente. Quando me vê nesse estado, ela exclama: o que está acontecendo com você? Minha resposta é: eu não estou sendo alimentado aqui. Então, continuando meu lamento, digo: ninguém está me alimentando. O que você acha que ela responderia? Alimente-se sozinho. Então perguntei aos funcionários se ele estava fazendo as suas devocionais diárias. Minhas palavras deram de cara com um olhar vazio. Eu sabia que ele tinha abandonado esse aspecto essencial da lista de prioridades de um ministério de sucesso. Aceitei sua resignação. Lembro-me de uma época em que eu estava exatamente no mesmo lugar, diante das consequências iminentes da falta de um programa de autoalimentação. Eu também me lembro de ter delegado essa responsabilidade a outros.